Göbekli Tepe fica na província de Şanlıurfa, no sudoeste da Turquia. Este sítio arqueológico data do período Neolítico. Estamos falando ainda de pré-história. Então, Göbekli Tepe é o sítio arqueológico mais antigo do planeta. A palavra Göbekli Tepe quer dizer monte com barriga ou monte com umbigo. Isso na linguagem turca. Não é provado, mas há quem diga que Göbekli Tepe teria sido construído há 11.500 anos antes de Cristo. Há quem diga que sua construção é muito mais antiga. Essa construção megalítica é formada por grandes blocos de pedras que estão organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,50 metros de altura, adornados com esculturas de animais selvagens. O sítio arqueológico de Göbekli Tepe foi descoberto em 1994 pelo professor alemão Klaus Schmidt. Acreditava-se que o conjunto arquitetônico fora sendo erguido em partes por diferentes populações de caçadores-coletores da época. Isto quando se acreditava que o homem ainda não dominava métodos mais sofisticados de construção, onde mais uma vez os cientistas estavam duramente equivocados, porque o ser humano, ainda pré-histórico, já se organizava socialmente e detinha, naquela época, muita destreza na arquitetura. Com a ajuda de um algoritmo que investigou os padrões do desenho arquitetônico, eles verificaram que as construções que compõem o santuário estão dispostos de maneira que formam um triângulo equilátero e quase perfeito, o que pode indicar que havia um padrão geométrico intencional por trás do projeto, que tempos depois foi provado que isto realmente aconteceu. Até então, acreditava-se que as sociedades do Neolítico não dominavam o uso da geometria e de outras técnicas para o planejamento do uso do espaço, o que comprova que os pesquisadores estavam quadradamente enganados. Göbekli Tepe era um local de culto, e no caso é o local de culto mais antigo que se conhece. E isso quer dizer que a religião já estava formatada no Neolítico, e também que a sociedade humana já estava muito bem formatada e organizada. Os monolitos são decorados com relevos esculpidos de animais e pictogramas abstratos. Esses sinais não podem ser classificados como escrita, mas são claramente representações simbólicas do sagrado, que são amplamente compreendidos. Será que estamos falando de uma arte ainda do Neolítico? Para alguns, com certeza que sim. Os relevos representam leões, touros, raposas, gazelas, burros, serpentes e outros répteis, como também insetos. E também tem aracnídeos e pássaros, particularmente abutres e aves aquáticas. Alguns animais não são da região, como os leões e gazelas, por exemplo. Os abutres aparecem com destaque na iconografia. Há quem acredite que nas culturas neolíticas do sudeste da Anatólia, atual Turquia, os mortos eram deliberadamente expostos para serem devorados por abutres e depois enterrados, mas não há uma comprovação. A cabeça do cadáver era às vezes removida e representada possivelmente como um sinal de culto aos ancestrais. Poucas formas humanoides foram desenterradas em Göbekli Tepe, mas estas incluem relevos de uma Vênus aquilante. Alguns dos pilares, em forma de T, têm braços esculpidos, o que pode indicar que eles representam humanos estilizados. Outro pilar é decorado com mãos humanas, no que poderia ser interpretado como um gesto de oração, com uma estola ou sobre peles gravada acima, o que pode representar um sacerdote. Mas tudo isso são apenas especulações. Mas é certo que Göbekli Tepe é uma construção religiosa. As casas ou templos são edifícios megalíticos redondos. As paredes são de pedra tosca, com 12 pilares monolíticos de calcário, com cerca de 10 toneladas cada uma, e todas em forma de T, com altura de até 3 metros.
e com 2 pilares maiores no centro da estrutura. Como há provas que tinham cobertura, pensa-se que tais pilares serviam para suportar a estrutura do telhado. O pavimento estava revestido com terraço. O terraço é uma mistura de restos de pedra, normalmente mármore, com um aglomerante. A parede exterior tem uma espécie de degrau banco que rodeia o edifício. Os pilares apresentam os seguintes animais esculpidos: raposas, leões, gado, javalis, burros, garças, patos, escorpiões, formigas, aranhas, muitas serpentes e poucas figuras antropomórficas. Alguns dos relevos foram propositadamente apagados, provavelmente para a pregação do suporte para novos telhados. O estudo dos 3 recintos de pedra mais antigos do santuário revelou um padrão geométrico oculto: um triângulo equilátero com 19,25 metros de cada lado, subjacente ao topo plano arquitetônico dessa estrutura. É provado que Göbekli Tepe é a estrutura mais antiga já construída pelo homem e fica na Turquia. Segundo a Bíblia, quando Noé desembarcou da arca, ele desembarcou na Armênia. A civilização pós-diluviana esteve na Turquia, e foi na Turquia que o ser humano recomeçou sua história. Para muitos estudiosos, os povos que moravam no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, vieram do oeste, da região da Armênia e Turquia. E é fato que o primeiro assentamento registrado pela história aconteceu na Suméria. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.